Você já saiu de uma conversa pensando, não é possível que essa pessoa tenha entendido isso? Você disse uma coisa, o outro ouviu outra. Você tentou ajudar, o outro se sentiu criticado. Você pediu espaço, o outro ouviu rejeição. A maior fonte de conflito nas nossas relações está justamente aí. Nós acreditamos que as pessoas reagem ao que aconteceu, mas cada pessoa reage à forma como ela interpretou o que aconteceu. Existe uma ideia muito simples que tem mudado a maneira como eu me observo, as minhas relações e a minha comunicação. O mapa não é território. Cada pessoa tem um modelo de mundo diferente, baseado nas suas histórias, nas suas crenças, nos seus valores. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser, a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Se você é nova por aqui, pega um café, bora conversar e já se inscreve no canal. O assunto de hoje é comunicação, e falar sobre comunicação também é falar sobre autoconhecimento. Porque não existe comunicação sem alguém interpretando, sentindo, reagindo e atribuindo significados. Nós não entramos numa conversa sozinhos. Entramos acompanhados de toda a nossa história, das experiências que vivemos, dos medos que aprendemos, das palavras que já nos feriram, daquilo que acreditamos sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Durante muito tempo, eu achei que me comunicar bem era sobre falar com clareza, montar bons argumentos, escolher as palavras certas, ser compreendida. Mas venho estudando e aprendendo que comunicar tem muito menos a ver com falar e muito mais a ver com escutar. E o que eu aprendi sobre escuta, sobre mapas internos e o que realmente gera conexão entre duas pessoas me surpreendeu. E eu tenho certeza que também vai te surpreender. Nesse vídeo eu quero compartilhar essa virada com você e te mostrar por que escutar é uma habilidade tão importante. Fica comigo até o final? Imagine que a realidade é um território muito amplo. Cada pessoa constrói um mapa desse território a partir da sua própria história. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com experiências completamente diferentes. Uma criança que cresceu em uma casa silenciosa pode interpretar o silêncio como paz. Outra que viveu o silêncio como punição pode interpretá-lo como rejeição. Para uma pessoa, fazer perguntas demonstra interesse. Para outra, parece invasão. Para uma, dar conselhos é uma forma de amar. Para outra, esses mesmos conselhos é uma forma de dizer: eu não confio que você consiga resolver isso sozinho. E olha, não significa que uma esteja certa ou errada. Significa que elas estão olhando para o mesmo território a partir de mapas diferentes. E talvez você já tenha reagido ao presente usando o mapa que foi desenhado, que foi construído lá no passado. Você já notou que a comunicação não acontece apenas por meio daquilo que dizemos? Um silêncio comunica, um suspiro comunica. A forma como olhamos para o celular enquanto conversamos com alguém comunica. O tom de voz comunica. O corpo que se afasta comunica. Até quando decidimos não responder, alguma mensagem acaba sendo transmitida. E aqui existe um ponto muito importante. A nossa intenção pertence a nós, mas o impacto da nossa comunicação acontece no outro. Eu posso ter tido a melhor das intenções e ainda assim produzir uma experiência dolorosa no outro. Posso ter escolhido as palavras que considero certas e ainda assim não ter sido compreendida. Por isso, talvez a pergunta mais útil não seja o que eu quis dizer, e sim o que a minha forma de comunicar produziu nessa relação. Enquanto eu estava fazendo a edição desse vídeo, me surgiu um insight que eu achei importante demais para deixar de fora dele. Se comunicar melhor não começa ensaiando o que dizer. Começa numa decisão muito menos confortável. A decisão de escutar com interesse genuíno e intenção
de conhecer o mapa do outro. E não apenas para preparar a minha resposta. Porque muitas vezes, enquanto a pessoa fala, nós estamos preparando os nossos argumentos, buscando explicações, organizando pensamentos, tudo a fim de defender o nosso ponto de vista. Mas escutar de verdade exige presença. É perceber não só o que a pessoa diz, mas o que ela repete, o que ela evita, o que ela muda no seu tom de voz, o que ilumina o seu rosto, o que faz com que ela desvie o olhar. É permanecer curiosa, inclusive quando o que está sendo dito nos causa desconforto. Porque a conexão não acontece apenas quando a gente concorda com o outro. Ela nasce quando o outro sente que foi reconhecido, visto, escutado de verdade. E isso não exige que você concorde. Exige que, por alguns instantes, você esteja verdadeiramente disponível. Existe outra ideia aqui que eu considero muito importante. Uma pessoa não pode ser reduzida ao seu comportamento. Isso quer dizer que uma pessoa pode ter tido uma atitude ruim sem ser, em sua totalidade, uma pessoa ruim. E isso não significa aceitar tudo. Não significa permitir violência, desrespeito, nem mesmo invasão de limites. Significa aprender a separar identidade de comportamento. Considere essa situação. Ao invés de dizer, apontando o dedo, você é egoísta, podemos trocar por quando você não respondeu, eu interpretei que aquilo não era importante para você. Quando atacamos a identidade da pessoa, dizendo que ela é ou não alguma coisa, a pessoa tende a se defender. Quando falamos sobre o comportamento e a experiência, abrimos espaço para o diálogo. Assertividade não é dizer tudo o que pensamos da forma mais sincera possível. É sustentar a nossa verdade sem ter que destruir o outro para que ela seja ouvida. Muitos dos nossos comportamentos começaram como tentativa de proteção. A pessoa que evita conflitos talvez tenha aprendido que falar era perigoso. A pessoa que controla tudo talvez tenha vivido experiências nas quais não podia confiar em outras pessoas. A pessoa que se afasta talvez esteja tentando evitar a dor de ser abandonada. Isso não transforma todo o comportamento em algo adequado, mas muda a pergunta. Em vez de perguntar por que eu sou assim, podemos perguntar o que esse comportamento está tentando fazer por mim e ele ainda é a melhor forma de conseguir isso. E quando a conversa termina sempre no mesmo lugar, talvez o problema não seja só o outro. Talvez a estratégia que você vem usando tenha deixado de funcionar. E continuar repetindo com mais intensidade não vai resolver. Falar mais alto não transforma uma mensagem em clareza. Falar pela 10ª vez da mesma forma não vai garantir compreensão. Se você continuar fazendo o que sempre fez, muito provavelmente continuará recebendo os mesmos resultados que sempre teve. E isso não é uma condenação, é um convite à flexibilidade, a tentar novos caminhos. E aqui você vai concordar comigo. O problema é que raramente no meio de um conflito respondemos apenas ao que está acontecendo. Nós respondemos ao que aquilo nos despertou. Uma frase toca uma ferida, um silêncio encontra um medo, um olhar ativa uma memória. E antes que o presente consiga se apresentar por inteiro, o passado já respondeu por nós. E é por isso que pausar, que nos conhecer, que o autoconhecimento é tão importante. Pausar não é fugir da conversa, não é engolir o que sentimos, não é deixar o outro ultrapassar os nossos limites. A pausa é o nosso momento de escuta interna, onde a gente começa a se perceber e a se perguntar o que realmente aconteceu, o que foi que eu interpretei, o que foi ativado em mim e, principalmente, o que eu quero construir a partir daqui. Entre o que o outro faz e a resposta que a gente gera, existe um intervalo. E nesse intervalo mora o tanto que a gente se conhece, o tanto que a gente se domina.
E se você sente que precisa de um lugar seguro para pausar, para se escutar e para reorganizar as prioridades da sua vida, o Ritual Entre Ciclos foi criado para te acompanhar nesse momento. Ele é uma experiência simples, guiada em 3 etapas, para te ajudar a fortalecer a sua escuta interna e construir o próximo ciclo com mais intenção e clareza. O link está na descrição aqui do vídeo. Você não precisa abandonar a sua percepção, a sua visão de mundo, as suas opiniões, para compreender que existem outras. Não precisa concordar com tudo para escutar. Não precisa aceitar um comportamento para reconhecer que pode existir algo por detrás dele. Entre aquilo que acontece e aquilo que fazemos com o que aconteceu, existe um espaço. Nesse espaço, existe uma escolha. E é justamente ali, nessa pequena pausa antes da resposta, que as nossas relações começam a mudar. Se a escuta for genuína, se colocarmos uma pitada de empatia, as conexões tendem a acontecer. E antes de ir, eu quero te deixar com uma pergunta. Existe alguma conversa na sua vida que talvez precisasse de menos explicação e de mais escuta? Me conta aqui nos comentários. Eu realmente quero te escutar. Um beijo. Até breve.